Bom dia, Ilusca. Bom dia, Auricélia, Paola, Larissa, Ciane. Bom dia, Cíntia. Bom dia, gente. Vai apertando aí no coraçãozinho do lado. Bom dia, Ana Márcia. Bom dia, Michele. Vai apertando o dedo no coraçãozinho aí do lado, que é para seus seguidores serem notificados que a comunidade, a live da Lectio Divina começou. Ficamos aí 3 dias sem fazer, né? Por ocasião do retiro online da Semana Santa. E estamos voltando hoje. Pois é, sentiu falta esses dias? Eu também. Eu fiquei. Bom dia, manhinha. Amém. Que Deus te abençoe também. Bom dia, Maria. Feliz Páscoa. Deus abençoe. Isso, vai, mete o dedo no coraçãozinho aí, que é para as pessoas serem notificadas que a nossa Lectio Divina tá começando, né? Deixar o pessoal entrar aí, chegar, pra gente continuar. Nunca havia assistido a Lectio e já faz parte da minha rotina. Obrigada. Eu que agradeço a disponibilidade de você estar comigo aqui acompanhando a Lectio Divina. Eu costumo dizer que se a gente perseverar na Lectio, né, não tem como a nossa vida não se voltar completamente para Deus, né? Bom dia, Ana. Bom dia, meu amigo George, Maiara, meu irmão André, diretamente da missão lá de Fortaleza. Bom dia, Luzana. Deus abençoe. Então, gente, mete o dedo no coraçãozinho aí, que é para os seguidores serem notificados da live e a gente começar logo mais. Bom dia, Laís. Vamos lá, gente, vamos. A primeira coisa que eu quero dizer, queria que deixasse entrar mais gente para eu poder falar. Esse aviso é muito importante. Bom dia, Sérgio. Isso, mete o dedo no coraçãozinho aí. Mas vamos lá. Opa, bati aqui, só um instante. Pronto. O som e a imagem tá ok, né? Eu quero começar, antes da gente fazer a oração inicial, eu quero dar um aviso muito importante. Hoje, dia 13, a loja e restaurante Direto do Pé, né? Direto do Pé, está fazendo uma obra de caridade para com a comunidade e, por consequência, para com os pobres, né? Toda a venda realizada hoje na Direto do Pé, que é uma loja que fica ali na Avenida Manuel de Moraes, número 175, e toda venda vendida, perdão, a redundância, e toda venda realizada também no delivery, todo o recurso arrecadado com as vendas no dia de hoje, eles vão 100% doar para as obras de caridade da comunidade, certo? Eu vou dar só um dado para vocês terem noção de como de fato a gente precisa dessa ajuda, né? A gente tem uma média de fornecimento de aproximadamente, aí gira em torno de 12 mil refeições mês, com todas as obras de caridade envolvidas. Então, só de alimentação é muita coisa. Então, a gente precisa de fato da ajuda de todo mundo que puder ajudar. E a Direto do Pé, né, os proprietários, com essa generosidade, pegaram no dia de hoje, segunda-feira, dia 13, e todas as vendas realizadas na Direto do Pé da loja de Manaíra, que fica, repito, na Avenida Manuel Antônio, não sei se é Manuel Antônio de Moraes ou é Manuel Moraes, número 175, certo? Toda a venda todos os recursos arrecadados com as vendas do dia de hoje, 100% eles irão doar para as obras de caridade da comunidade. Tem o delivery. O delivery não entrega em Fortaleza, não sei se entrega em Fortaleza não.
Nossa senhora, ligaram alguma coisa aqui, tá me... Deixa eu fechar, eu vou fechar uma porta aqui para ver se melhora. O delivery é www.diretodopébr.com.br. Exatamente, uma iniciativa linda de Cássia e Adolfo, e uma iniciativa muito... corações generosos, e a gente precisa corresponder, né? Como é que a gente vai corresponder? No dia de hoje, quem puder, você não está fazendo uma doação direta, você está adquirindo um produto de muito boa qualidade, né? Eu e a minha esposa, sempre que podemos, a gente vai. Nossa, não tá... Né? São produtos de qualidade. Eu e a minha esposa, como eu havia dizendo, a gente sempre que pode vai na Direto do Pé, porque são produtos oferecidos de muita qualidade de fato, tá certo? Então fica aí o convite, o aviso, o apelo para você fazer. Gente, no ao vivo tem esse improviso, né? Ligaram uma furadeira aqui agora perto. Eu que tenho desvio de concentração, para mim é uma maravilha. Mas é isso, tá dado o recado, tá joia? Todas as vendas hoje na Direto do Pé, então delivery diretodopébr.com.br, e também na loja Avenida Manuel Moraes, número 175. Aí, Luzana botou o Instagram aí, ó, Direto do Pé BR, tá certo? Então faça as suas compras, porque todo o recurso arrecadado com as vendas no dia de hoje, 100% serão doados para as obras de caridade da comunidade. Então conto com você, e eu tenho certeza que o que você adquirir você não vai se arrepender não, tá joia? Deixa fixo, Vitor. Eu não sei fazer isso, Anne, eu não sei fazer isso. Se alguém puder fazer aí para mim. Pois é, mãe, gesto lindo. Mas vamos lá, já dei o aviso, já fiz o apelo. Vamos começar rezando para a gente poder fazer a nossa lectio. Manda no WhatsApp o endereço eletrônico. Isso é Dona Jace. Dona Jace? Não estou vendo bem se é. Eu acho que é Dona Jace. Seja muito bem-vinda, Dona Jace. Que maravilha ter a senhora aqui conosco. Feliz Páscoa. Tá, eu vou fazer assim, no final... Porque eu não sei fazer isso que vocês estão pedindo, entendeu? Colocar fixo aqui, eu não sei. Aí eu vou apertar um negócio aqui e dá errado, dá certinho pra mim. Mas eu vou tentar. Vamos tocar a Lectio Divina aqui e depois eu repito esse aviso no final. Tá joia? Então vamos lá começar. Feliz Páscoa, né, gente? Feliz Páscoa, Deus ressuscitou. Deus abençoe todos vocês. Que maravilha. Nós cremos num Deus que está vivo no meio de nós, né? Amém. Vamos lá, começar rezando, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração
inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Francisco de Assis, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Aconteça o que acontecer, nunca perca a esperança. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Continuamos unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Marconi. Feliz Páscoa, Nelly. Feliz Páscoa. Deus abençoe. Gente, vamos lá. Nós estamos na segunda-feira, hoje segunda-feira da 8ª de Páscoa, né? Vivendo a alegria da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então hoje toda a liturgia ela se volta para a ressurreição. Toda a liturgia ela se volta para os fatos correlatos e relacionados à ressurreição de Jesus Cristo. Tá certo? Toda a liturgia ela volta o nosso olhar para a ressurreição, ela dá ênfase à ressurreição. Por quê? Porque você vai ver, e eu vou falar isso ao longo da nossa partilha, que se verdadeiramente nós acreditarmos na ressurreição, a nossa vida ela ganha um novo sabor. Primeira leitura de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. A gente lê o versículo 14, depois pula para o 22. E aí vai do 22 ao 32. Tá certo? Então, primeira leitura hoje, pega a tua Bíblia. Lembra que eu falei, né? Lectio Divina aqui é a Bíblia, o livro, para você fazer os seus grifos, fazer o seu estudo, tomar as suas impressões, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Então, esquece um pouquinho o aplicativo do celular e pega a Bíblia, o livro, o seu livro, tá certo? E também o diário espiritual, importante demais você ter para você fazer as suas anotações, aquilo que Deus falou no seu coração, você já toma nota e já vai, a sua espiritualidade ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando consistência. Eu quero que vire um mantra, eu quero que vire uma verdade no nosso coração, aquela frase de São José Maria Escrivá que eu vivo de dizer: começar é de todos, começar é de muitos, começar é de todos, perseverar dos santos. Então eu lhe convido a viver essa perseverança aqui na nossa Lectio Divina, tá joia? E dessa forma, com a Bíblia na mão, com o caderninho de anotações do diário espiritual. Então pega lá
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. O Atos dos Apóstolos é um livro que ele tem duas partes. Os primeiros 12 capítulos, eles narram os fatos relacionados à primeira comunidade cristã que se constrói, que se funda ali ao redor do apostolado de Pedro, né? A gente vai ver nessa primeira leitura que Pedro ele já se coloca como chefe dos apóstolos, tendo João, a tradição da igreja ensina, tendo João como uma espécie ali de suplente, né? O Atos dos Apóstolos ele foi escrito por São Lucas evangelista. O Atos dos Apóstolos, a tradição da igreja ensina que ele foi escrito muito provavelmente posterior à escritura do Evangelho de São Lucas, né? Como eu disse, ele tem duas partes. Os 12 primeiros capítulos vai narrar aquilo que é a construção, a fundação daquela primeira comunidade cristã que se constrói ao redor de Pedro, né? E a segunda parte é o apostolado, a narrativa da vida missionária mesmo do apóstolo Paulo, né? São Lucas, que foi digamos, uma espécie de discípulo de São Paulo, né? De origem pagã. A tradição também ensina que a origem de São Lucas é Antioquia, na Síria, né? E também São Lucas médico, né? E um médico naquela altura ali implicava um certo conhecimento e nível de cultura adquirida, né? E aí o último livro acho que o último escrito aí do Atos dos Apóstolos vai ser a questão do cativeiro mesmo de São Paulo, né? E ali pelo ano de 61, 63 depois de Cristo, tá bom? Então, essa breve introdução já deu tempo de você pegar aí Atos capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Discurso de Pedro à multidão. Pedro, então, de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou: Homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Aí você vai pular agora para o 22. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus o Nazareu foi por Deus aprovado diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Este homem, entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o pela mão dos ímpios, mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. De fato, é a respeito dele que diz Davi. E aí a profecia de Davi, né? Eu via sem cessar o Senhor diante de mim. Ele está à minha direita para que eu não vacile. Por isso alegra-se o meu coração e minha língua exulta. Até minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de júbilo na tua presença. Irmãos, seja permitido dizer-vos com toda franqueza a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós até o presente dia. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um descendente seu tomaria assento em seu trono, previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. A este Jesus Deus o ressuscitou
e disto nós todos somos testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. A primeira coisa da nossa leitura hoje, o versículo 14, esse discurso de Pedro, ele acontece logo após o Pentecostes. O Pentecostes, como o Roberto nos ensinava ontem no vídeo que ele postou, né? Que a partir da ressurreição a igreja conta 50 dias para a festa do Pentecostes. Não é isso, Roberto? Me corrija aí se eu tiver entendido errado. E esse discurso de Pedro, ele acontece após o Pentecostes, após a descida do Espírito Santo. E o versículo 14, ele diz: Pedro então de pé junto com os 11. Aqui já mostra que Pedro, ele toma a dianteira, né? Ele toma posse do apostolado e da missão de liderar o grupo dos apóstolos que Jesus o confiou, né? Então, e aí a própria palavra, ela vai nos ensinar aqui na tradução de Jerusalém isso, né? E João junto a Pedro ali como uma espécie de suplente ali na liderança dos apóstolos, tá certo? E aí a gente vai para o versículo 22. Homens de Israel, ouvi estas palavras: Jesus o Nazareu foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Aí ele diz: este homem entregue. É importante que fique muito claro isso. Jesus, ele não foi morto e assassinado a contragosto. Jesus, ele se entregou. Jesus, sendo homem e sendo Deus, porque Jesus é Deus, ele é a palavra, ele é o verbo encarnado, a palavra pronunciada desde toda a eternidade, que se encarna, que se faz homem, que vive as nossas dores, né? Jesus viveu a nossa vida, chorou as nossas lágrimas, né? Viveu as nossas dores, homem das dores. Está lá na profecia, salvo engano, de Isaías: homem experimentado na dor. Então ele experimenta e sofre toda a dor humana. Toda a dor humana está contida em Jesus, que se entrega à paixão, morte e ressurreição para a remissão dos nossos pecados, para a salvação da nossa alma imortal. É importante que isso fique enraizado no nosso coração. Jesus, ele não é um reacionário. Jesus, ele não é portador de uma ideologia. Jesus, ele é Deus, verbo que se encarna e que se entrega para a salvação da humanidade. Um Deus que se entrega, o Todo-Poderoso que se faz homem, que desce à condição humana e que se entrega para o bem da minha e da sua alma imortal. É preciso que isso fique gravado no nosso coração. Jesus, ele não foi tomado, ele se entrega livremente para a sua salvação. Para que você tenha consciência do quanto você é amado, é amada por Deus, e enquanto o céu trabalha em favor da sua vida. E aí ele continua: segundo o desígnio determinado, ou seja, Jesus, ele é de fato a revelação integral, né, do Antigo Testamento. Esse desígnio determinado está onde? Na vida dos profetas. Davi, o rei Davi, do qual Jesus é descendente por causa de São José, seu pai nutrício, profetiza a ressurreição de Cristo. Se você pegar todos os profetas, eles vão falar de Jesus Cristo. Então esse desígnio determinado é essa profecia
que se encarna no meio da humanidade, que se entrega à morte, mas que o Pai o ressuscita para que eles testemunhem a glória de Deus. E esse testemunho, por causa do martírio e da coragem de anunciar dos apóstolos, chegou até nós. E aí ele diz assim: mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades. Aqui na outra, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. Na outra tradução diz as angústias da morte. A ressurreição de Cristo, a cruz e a ressurreição de Cristo vem nos libertar desse medo da morte, dessa angústia da morte, dessa angústia de morte. Quantas angústias nós vivemos no nosso dia a dia que vai nos matando pouco a pouco. É por isso que nós devemos entregar o nosso coração não à angústia que nos mata, mas a Cristo que nos liberta de todas as nossas preocupações, de todos os nossos medos, de todas as nossas inseguranças. Ao invés de entregar o nosso coração a essas angústias que tomam o nosso coração e colocam no nosso coração uma profunda tristeza e um profundo desânimo, o nosso coração tem que estar entregue a essa firme convicção, a essa fé que é dom de Deus no Cristo ressuscitado. Porque você já parou para pensar, se o seu coração se convence e toma posse dessa fé num Deus que se fez carne, que se fez homem para morrer e ressuscitar por você, e ressuscitar e vencer a morte, a sua vida ela vai ganhar um novo sabor. Mas não tenha dúvida, a sua vida vai ser tomada de uma alegria que não é um sentimento, uma euforia, mas um fruto do Espírito Santo. Se você verdadeiramente crê no Cristo ressuscitado e pede cada vez mais fé no Deus que venceu a morte por você, a sua consciência vai mudar, a sua inteligência ela vai ser ampliada. Você vai ganhar um olhar, como o Padre George costuma nos dizer nas suas homilias, um olhar de águia, um olhar que vê para além do problema, um olhar que vê para além da doença, um olhar que vê para além da morte, porque é isso que Cristo nos comunica com a sua ressurreição. A morte não é o fim, ela é apenas um começo. Então o seu olhar ele vai para além da morte, porque Cristo nos conduz a essa verdade. A nossa vida ela está para além da morte. E qual é o maior medo que nós podemos ter, que não o medo do fim? E a ressurreição de Cristo vem ressignificar este fim. Com a ressurreição, o fim não é mais fim. A morte não é mais morte. O fim é o começo. A morte que era o fim, ela morre, porque ela encontra vida. Então, se Jesus vence no nosso coração o maior medo que o homem pode ter, que é o medo da morte, que dirá qualquer tipo de medo que habite o nosso coração. Então é preciso que a gente tome posse dessa verdade que a ressurreição de Cristo quer nos comunicar. O nosso Deus vence, não venceu, ele vence a morte. E nos livra e nos liberta das angústias de morte. Então que hoje na sua oração eu lhe convido a pedir essa libertação. Cristo ressuscitado, vem me libertar dos meus medos, das minhas angústias, das minhas preocupações. Já parou para pensar nessa palavra preocupação? Tem gente que vive atolado, mergulhado na preocupação. E o que é a preocupação? É uma pré-ocupação. É o peru do Natal que morre e sofre de véspera. Então a gente tem que criar, e é o Espírito Santo quem nos dá essa graça. O Espírito Santo que jorra desse Cristo ressuscitado nos nossos corações. E acreditar nesse Deus que vence
tudo, absolutamente tudo. E que venha operar a sua graça no nosso coração e nos libertar de nós mesmos. E libertar a nossa consciência e infundir em nós uma nova consciência. E construir em nós uma nova visão, um novo olhar. Eu não olho mais para aquilo que eu acreditava ser o fim, porque Jesus, com a sua morte e ressurreição, me mostra: a morte não é o fim. E nos liberta dessa angústia de morte. E aí, no versículo 26, que é a narrativa dessa profecia de Davi, da ressurreição de Cristo, ele diz: por isso alegra-se o meu coração e a minha língua exulta, até minha carne repousará na esperança. Gente, tem coração mais alegre, feliz, com paz interior do que um coração que habita na esperança, que repousa na esperança de Cristo, nessa esperança cristã que eu falava na pregação de ontem. De sábado, perdão. Não tem. Quando vivemos a esperança cristã que Deus nos convida a viver com a sua ressurreição, o nosso coração ganha, a nossa alma ganha um bem indescritível, que é a paz interior. Eu me lembro quando eu assisti aquele filme Ressurreição, que o soldado começa a perseguir o corpo de Cristo para desmistificar a ressurreição, para dizer: não, a ressurreição é uma mentira, está aqui o cadáver de Jesus Cristo. Ele encontra Pedro, e ele encontra Pedro, o apóstolo Pedro, e diz: Pedro, você não tem medo? E Pedro diz: medo de quê? Medo de quê? A quem eu sigo, nem a morte o pôde detê-lo. Medo de quê? O que é que eu vou me preocupar se o maior medo que eu tinha foi vencido dentro de mim, não fora, dentro? O medo da morte já não existe mais no meu coração, soldado. Porque se você me mata, você está me perseguindo. Se você me matar agora, eu já sei para onde eu vou. A minha vida não acaba aqui. E isso é uma herança dada por Jesus Cristo. E não é apenas para Pedro, mas para você que está me escutando agora. Pegue todos os seus medos e veja se todos os seus medos conseguem ser maior que o medo da morte. Qual o medo que nós temos vivido hoje como sociedade? O medo da morte. E Jesus vem relativizar, Jesus vem fragmentar esse medo. Mas você está com medo da morte? Não tem mais. Coragem. Eu venci a morte. Eu venci o mundo. E eu estou contigo. Essa é a boa nova da ressurreição. Isso precisa estar cravado, isso precisa estar gravado, isso precisa estar enraizado no meu coração. Essa libertação do medo da morte vai nos fazer viver a vida de um modo diferente. Vai nos fazer encarar a morte não como um mal, não como uma dor, mas uma dor de passagem, uma dor de início. Perceba, a dor da morte é a dor do parto. É o ser humano que se parte para dar vida. Aquela mãe que se parte para gerar uma vida, para dar à luz. É a morte. É aquele corpo que se parte, a alma parte do corpo para a vida, que é Cristo Jesus. Eu já não creio mais no poder que a morte tem sobre mim, porque Cristo ressuscitado me libertou dessa falsa ideia que a morte era o fim. A morte não é o fim. Para quem crê, a morte é uma passagem para a vida. Para uma vida que não tem mais despedida, para uma vida que não tem mais dor, para uma vida que não tem mais corrupção, nem pecado, nem lágrima. Então, que fique cravado no nosso coração a verdade da ressurreição de Cristo. Esse Deus, palavra, que se encarna, que chora as nossas lágrimas, que sofre toda a nossa dor,
Na crucifixão está contida toda, não parte, toda a dor da humanidade. Toda a dor da humanidade. Homem experimentado na dor é Jesus Cristo. Toma sobre ele todas as nossas dores, morre, visita a mansão dos mortos e ressuscita. E a sua ressurreição é uma verdadeira libertação dos corações que viviam esse medo da morte. Ora, se Jesus Cristo me liberta do medo da morte, que dirá quantos medos ele vai me libertar? O medo proveniente da minha insegurança financeira, o medo do meu negócio não dar certo, o medo de adoecer, o medo de falir, o medo de não cumprir com os meus compromissos, o medo do abandono, o medo da rejeição, o medo da solidão. Qual medo maior do que o medo da morte que Jesus venceu com a sua ressurreição? Então, meu irmão, a ressurreição é um ato de libertação do seu coração, da sua alma. Libertação do medo da morte para a coragem da vida. A ressurreição nos retira dessa falsa ideia de que a vida termina com a morte e nos instala na realidade. A vida eterna é possível, é palpável para aquele que crê e vive a sua vida como quem crê que Jesus Cristo é o Senhor. Quem está dizendo isso é Vitor? Quem está dizendo isso é Vitor? Não. É a palavra de Deus. E no final, São Pedro, ele diz: a este Jesus Deus o ressuscitou e disto nós somos testemunhas. O qual na verdade ele não foi abandonado na morte. Jesus ele não foi abandonado na morte. E eu e você nós não somos abandonados porque a ressurreição de Cristo nos eleva. A ressurreição de Cristo ressignifica no nosso coração uma certeza. Tudo posso, naquele que me fortalece. Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa esperança? Faça essa reflexão, para que o Senhor hoje possa vir trazer essa libertação ao seu coração. Toda preocupação, ela se torna vã, efêmera, frágil, quando ela sai da escuridão da nossa insegurança e é colocada à luz do Cristo ressuscitado. Eu vou repetir. Toda nossa preocupação, a preocupação que é pertinente do nosso dia a dia, com os nossos filhos, com os nossos, toda preocupação que está na escuridão da nossa insegurança, da nossa ansiedade, ela é fragmentada, ela é fragilizada quando ela é colocada à luz do Cristo ressuscitado. Então eu convido você a pegar todas as suas preocupações, todas, bote num papel, todos os seus medos, todas as suas inseguranças e apresente à luz do Cristo ressuscitado. E tenha coragem de pedir: Cristo ressuscitado, que venceu a morte, em quem eu ponho a minha fé e esperança, liberta-me de mim mesmo, dos meus medos e das minhas preocupações. Você verá como a sua vida ganhará um sabor diferente. A começar da alegria que vai tomar conta do seu coração, que eu repito, não é uma alegria euforia, não é uma alegria sentimento, porque sentimento passa. É uma alegria que é dom. E dom permanece, fica, e dom dá fruto. Alegria é elencado por São Paulo como o primeiro fruto do Espírito Santo. Vamos lá agora para o Evangelho. O salmo de hoje que você vai rezar, e é uma oração, faça a oração do salmo de hoje.
Não deixe de rezar com o salmo de hoje, é o Salmo 15, tá certo? Então faça a sua oração hoje com o Salmo 15, é o salmo de hoje. Vamos agora para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Gente, particularmente eu estou muito feliz com o número de pessoas aqui da Lectio Divina, né? Eu sempre vejo que a gente está numa média aí entre 50 e 60 pessoas. Eu fico me sentindo como se a gente tivesse criado um grupo de oração online, né? E a gente vai ganhando intimidade, a gente vai ganhando essa convivência, vai nos dando isso, né? A gente vai se conhecendo e a gente vai ajudando um ao outro com a nossa oração, né? Com a nossa perseverança, para que a palavra de Deus, ela de fato nos transforme e nos liberte para a vida. Obrigado, Maria. Mateus 28, de 8 a 15. Vamos lá? Eu vou ler aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém. Tá joia? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá me verão. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e anunciaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que acontecera. Estes, depois de se reunirem com os anciãos e deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultosa quantia de dinheiro, recomendando: dizei que os seus discípulos vieram de noite, enquanto dormíeis, e o roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos deixaremos sem complicação. Eles pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu quero começar aqui, Elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria. Dona Graça, primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. E aí a senhora pula para o 22 ao 32, tá certo? Atos capítulo 2, versículo 14. Aí lê o 14, depois pula para o 22 até o 32. Então, voltando para o Evangelho. Elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria. Na outra tradução diz com medo, né? Esse comovidas é substituída pela expressão com medo, né? Aqui na outra tradução aqui da Ave Maria. Estavam com medo, mas correram com grande alegria. Perceba, olha que contradição. Com medo e com grande alegria. Perceba o misto de sentimentos que habitava no coração dessas mulheres, que estavam correndo depressa porque viram o túmulo vazio, né? Receberam, o anjo disse, né? Por que procurais entre os mortos quem está vivo? Né? E elas correm depressa para avisar os discípulos, mas elas correm com uma grande alegria, mas com medo. E esse medo é o medo de quê? É esse medo que muitas vezes habita no nosso coração, de crer de verdade. Porque se o nosso coração acredita de verdade que Cristo ressuscitou, a nossa vida ela muda completamente. As preocupações elas se tornam vãs, a tristeza e a depressão ela cai por terra. As dores deste mundo elas são ressignificadas. Elas são ressignificadas. Então, esse medo, elas corriam com grande alegria, porque elas pensavam, meu Deus, ele ressuscitou.
mas ao mesmo tempo com medo. Esse medo de quê? De verdadeiramente crer. Será que é verdade? Será que é verdade? Será que de fato está acontecendo? Será que de fato aquele homem que nós vimos morto, crucificado, ele está vivo no meio de nós? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é para nós, né? Abandonemos esse medo de acreditar de verdade que o Deus que nós cremos está vivo e ressuscitado no meio de nós, que vence a morte, e porque vence a morte, vence qualquer problema e desígnio negativo, ou obstáculo, ou provação, ou tribulação das nossas vidas. A ressurreição de Cristo ressignifica as nossas vidas. A nossa vida ela não é vivida a partir mais do medo, mas a partir da coragem de quem sabe de onde veio e sabe para onde vai. A ressurreição de Cristo significa dizer que de fato nós viemos do céu e para o céu voltaremos. Então não precisa ter medo, não precisa ter medo. Abandonemos esse medo, peçamos a graça. Espírito Santo, concede a graça ao meu coração de abandonar os meus medos e acreditar de verdade, no Cristo ressuscitado. Para que a gente abandone o medo e tome posse dessa grande alegria, fruto de uma vida vivida com o Espírito Santo. Como o exemplo que eu dava quando falava na primeira leitura, quando lá no filme, esse soldado aqui que foi orientado a dizer que os discípulos pegaram o corpo de Cristo, né? No filme Ressurreição, o soldado encontra com Pedro e pega Pedro. Só que aquele soldado ele já está tomado pela verdade da ressurreição, porque ele não encontra o corpo. E ele vê que os outros soldados que estavam ali na guarda, eles foram cooptados, eles foram comprados por dinheiro para dizer que o corpo de Cristo foi roubado pelos seus discípulos. E aí num dado momento esse soldado pega Pedro e diz: mas você não tem medo? Vocês estão sendo perseguidos. E Pedro diz: medo de quê? O medo não é maior que a esperança no Cristo ressuscitado, que eles viram, que eles tocaram. Então, que a gente possa pedir a graça do Espírito Santo dessa fé apostólica, dessa esperança apostólica, de quem verdadeiramente acredita no ressuscitado, de quem verdadeiramente toca no ressuscitado. Vitor, mas eu não toco no ressuscitado. É óbvio, o ressuscitado ele toca em você. Todas as vezes que você vai à Santa Missa, preparado em estado de graça e comunga o santo corpo, o santo sangue, alma e divindade de Cristo na Eucaristia, a Eucaristia toca fisicamente em você. Aquilo é Cristo ressuscitado, o Deus, a palavra que se fez carne, a carne que se fez pão, um decreto perpétuo, como a liturgia de dias atrás, para estar com você todos os dias, para cumprir a promessa que Jesus Cristo fez, Jesus Cristo ressuscitado fez: coragem, eu venci o mundo e eu estarei convosco até o fim dos dias. Como é que Jesus Cristo, qual a solução que Jesus Cristo arranja? Voltou? Qual a solução que Jesus Cristo arranja para estar com você todos os dias? A Eucaristia. Então você toca sim no Cristo ressuscitado. A Eucaristia. Você só precisa valorizar mais a Eucaristia e acreditar com mais verdade ainda, com mais força ainda, na presença do Cristo ressuscitado na Eucaristia. Qual é a reação das mulheres? Eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: alegrai-vos. Elas, aproximando, abraçaram-lhes os pés, prostrando-se diante deles. Qual é a nossa conduta diante do Cristo ressuscitado na Eucaristia? Adoração, prostrar-se, reconhecer, submeter-se àquela presença real de Deus, de Deus. E aí ele diz, perceba, elas correndo para anunciar a boa nova, Jesus vem ao seu encontro. Gente, Jesus faz esse mesmo movimento conosco. Jesus faz esse mesmo movimento conosco. Se você abrir uma brechinha do seu coração para Deus, Ele vem ao seu encontro. Se você autorizar, uma mínima autorização sua, a ação de Deus na sua vida, Deus virá ao seu encontro. Sabe por quê? Porque a sede que Deus tem da sua alma
é maior que a sede que a sua alma tem de Deus. Deus tem sede de você. Deus tem sede da sua presença. Deus tem sede da sua alma. Deus tem sede do seu coração. Deus tem sede de você, da sua presença, da sua escuta, do seu diálogo com Ele. Perceba, Jesus ele se apressa. É a pós-figuração do filho pródigo, né? Aquele pai que não deixa nem o filho chegar dentro de casa, ele corre ao encontro daquele filho pródigo. É Jesus. Aquelas mulheres com aquele medo, mas com grande alegria, vão anunciar aos apóstolos a ressurreição de Cristo. Cristo se apressa, Cristo se antecipa e vai ao encontro daquelas mulheres. E é o mesmo movimento que Ele faz com você. Uma brechinha que você der do seu coração a Deus, Ele se apressa, Ele se antecipa, Ele vai ao seu encontro. Por quê? Porque Deus tem sede de você. Deus te ama demais para esperar que você chegue até Ele. Basta você dar um sinal de voltar a sua alma, o seu coração, o seu olhar para Ele, e Ele vai ao seu encontro. Essa é a verdade revelada na palavra de hoje. E Ele diz: alegrai-vos, alegrai-vos. Peça a graça a Deus hoje, desse fruto do Espírito Santo. Não uma alegria efêmera, não a alegria deste mundo, porque a alegria deste mundo ela é passageira, ela é frágil, mas a alegria que é fruto e dom do Espírito Santo. Para quem viu a minha pregação lá no sábado, aquela alegria que o súdito tinha, porque o súdito acreditava de todo o coração, tudo que Deus faz é bem feito, então nada lhe roubava a alegria. Essa alegria fruto de uma vida vivida no Espírito Santo. É essa alegria que Deus, Jesus Cristo, convida as santas mulheres e quer convidar você. Alegrai-vos, alegrai-vos, tomai posse do fruto do Espírito Santo. A alegria que não passa, a alegria que não é euforia, que não se confunde com o sentimento, mas a alegria que é um fruto de uma vida mergulhada numa ação concreta do Espírito Santo. E ele continua: não temais, ide anunciar. Olha, Jesus está falando para você, não tenha medo, ide anunciar. Você que é católico, e muitas vezes a gente tem medo de anunciar que nós acreditamos num Cristo ressuscitado, que nós acreditamos num Cristo que venceu a morte, que nós acreditamos num Cristo que torna vã todas as nossas preocupações. Então você que está me escutando agora, mulher, homem, não tenha medo de anunciar o Cristo ressuscitado que vive em você. Não tenha medo. Eu não estou dizendo que você agora vai chegar no seu trabalho e vai pegar a Bíblia e vai tacar na cabeça da pessoa, não. E vai fazer a pessoa da sua família engolir a Bíblia, não. Não. Mas é Jesus que diz: não tenha medo, ide anunciar o que é a boa nova. Essa boa nova é a ressurreição de Cristo, um Deus que nós acreditamos, que vence a morte e nos liberta de todos os nossos medos e quer infundir em nosso coração uma alegria própria de quem vive a vida, perdão a redundância, mas de quem vive a vida, uma vida enxertada no Espírito Santo. Eu me lembro que o meu pai ele faleceu dia 22 de dezembro de 2012. E naquela época, no dia 10 de janeiro, eu fiz uma pregação no Louvor de Verão. E muitas pessoas me questionaram: caramba, você não está de luto não? Eu disse: não. Eu estou com a dor da saudade, mas o luto eu já vivi. Mas eu sei o que é a morte. Porque o Espírito Santo habita no meu coração. Claro, eu estou dizendo isso naquele momento. E não porque eu era bom ou virtuoso, não. Mas porque naquele momento o Espírito Santo tomou o meu coração com essa certeza. A morte não é o fim, mas é o começo. Então, não tem mais, para a gente voltar, não tem mais, ide anunciar. Não tenha medo, aonde você estiver, com os seus amigos, de ser reconhecido como
como um homem que crê, como uma mulher que crê. Não como alguém alienado, bitolado, não. Ainda que as pessoas lhe tomem com esses rótulos, mas esses rótulos não lhe definem. Mas não tenha medo e de anunciar. Percam o medo de anunciar que a vida de vocês pertence a Cristo. Percam o medo de anunciar que vocês sim são católicos. Essa palavra ela é usada muitas vezes com sentido pejorativo, né? Mas percamos o medo a gente é crente mesmo, a gente crê, a gente é católico. Não tenha medo de assumir a sua catolicidade no mundo. Não tenha medo de encontrar com uma amiga que está desesperada, desanimada e dizer: coragem, coragem, cadê a sua fé? Vamos pedir que Deus devolva a sua fé, a esperança cristã, que lhe faz enxergar além do problema, que lhe faz enxergar além da morte. Pois é, Juliana, beata, certeza, beata Ju. Ó, quantas vezes a gente não é chamado de beato, né? O meu pai me chamava de Frei Vitor na adolescência. E aí você se lembre, perca o medo de anunciar. Se lembra daquelas 4 fases que eu falei? Eu já falei 2 vezes ou 3 vezes. As 4 fases das pessoas que vivem ao nosso redor quando percebem que a nossa vida está mudando. Primeiro elas tiram onda da gente, manga da gente, brinca com a gente, com a nossa fé. Depois elas passam a respeitar e não mais vão brincar, não mais vão fazer pouco caso da nossa fé. Depois elas vão nos admirar. E a 4ª e última fase é a mais importante. Elas vão pedir a nossa ajuda. Primeiro vão tirar a onda da nossa cara, depois vão nos respeitar, depois vão nos admirar e depois vão pedir a nossa ajuda. Então não tenha medo de anunciar a vida. Não tenha medo de anunciar a Cristo com a sua própria vida. Porque a gente tem que chegar nessa 4ª fase. Deixa o povo mangar, deixa o povo tirar onda, mas tenha paciência e viva essa fase com alegria, porque vai chegar a fase que eles vão lhe pedir ajuda e é isso que Deus quer, que você ajude. Meu irmão, você já parou para pensar que aquele seu amigo pé inchado, que está acabando a vida na cachaça, o único evangelho que ele vai ter acesso é a sua vida e a sua fé? Você já parou para pensar que aquela sua amiga que está afundada numa depressão, pós-frustração amorosa, pós-frustração de negócio, pós-frustração profissional, está lá afundada na depressão, pós-doença, aquela sua amiga, o único acesso que ela vai ter é ao evangelho vivido e anunciado por meio da sua vida. Então não tenha medo. E aí, gente, a live está acabando aqui, eu só tenho 2 minutos, mas eu queria falar do final. Caramba, agora eu não sei se eu começo uma nova, porque eu queria muito, é muito importante eu falar isso, mas eu vou tentar falar agora. É o seguinte, o poder que a mentira e o boato têm. Porque os soldados foram comprados e inventaram uma mentira de que os discípulos roubaram o corpo de Cristo. E aí o final da palavra diz: espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Perceba quantos judeus eles podiam ter sido convertidos por causa... Eu vou começar uma nova mesmo, porque aí eu aproveito e dou os avisos, tá certo? Então eu vou encerrar aqui e você volta, por favor.